chamar os palestrantes da noite. Nesse exato instante, gostaríamos de receber Andréa Félix. Andréa Félix é especialista em biologia pela UPE, ambientalista e gestora da Escola Ambiental de Lajedo, cidade de Pernambuco. Professora Andréa fará uma abordagem sobre as ações desenvolvidas na escola que é gestora. No momento, chamamos Andréa Félix. Professora Andréa, a partir de agora, a senhora estará na doce companhia desse ambientalista fenomenal, o nosso professor Armando, que é engenheiro de produção e está fazendo também doutorado na área de engenharia, mas é um ambientalista nato. Professora, fique à vontade, nós estaremos cuidadosamente aprendendo com a senhora. Muito obrigada. Também vou aprender com você. Muito obrigado, professora. Professor Armando, a partir de agora, a gente também chama as outras palestrantes, professor, ou o senhor vai... João, pode deixar que, a partir de agora, a gente vai fazer a dinâmica de chamar uma por uma, para que elas façam as apresentações iniciais, tá certo? E logo em seguida nós colocamos as três para a gente discutir, realmente falar, discutir com o pessoal que está aqui no nosso chat, tá certo? Combinado? Combinado. Então, nesse exato instante, a professora Andréa Félix. Com a palavra, professora. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão acompanhando essa live. É um prazer participar. Gostaria de agradecer, em nome de todos os professores, a professora Lidiane. Gostaria também de saudar a presidente, a senhora Maria Mercedes, e a diretoria acadêmica, a doutora Goretti. Então, a satisfação, parabenizá-los e fazer parte desse momento junto à autarquia e à FAPEJ. Muito bem, professora. Chamaremos agora a pessoa está com dúvida, a gente faz aquela conversa bem bacana. Pode ser, meninas? Combinado? Pode sim. Combinado. Perfeito. Mais dinâmico, perfeito. André, a gente poderia começar contigo? Pode ser? Claro. Por favor. Gabriel, tá com a apresentação dela, por favor? Coloca aí, por favor. Nessa não. É a outra. Posso falar, Armando? Pode, André. Fica à vontade, tá? Muito obrigada. Com licença. Eu preparei uma apresentação para vocês que estão acompanhando a live de hoje. Me desculpe porque ela está em inglês, porque é uma apresentação institucional, que é da escola, na qual nós enviamos para a Alemanha, para outros países, e qualquer coisa, enquanto for passando, eu vou comentando com vocês. Ô, André, então, licença. Eu acho que hoje o bate-papo vai ser muito grande, viu? Eu já vi que é exterior aí, Alemanha, já falou outros países, apresentação em inglês. Perfeito, perfeito. Vamos embora. Muito ansioso, André. Vamos lá. Enquanto for passando, eu vou explicando rapidinho, tá bom? Perfeito. Pode soltar. Bem, aí a Escola Ambiental é uma escola municipal. Ela fica situada a 10 quilômetros do centro da cidade, no espaço rural, no sítio Serrote. E nós trabalhamos a educação ambiental, certo? Para todos os níveis, falando sobre a importância da preservação da natureza. Nós temos 2 salinhas só. A primeira sala, que é a sala de conferências, e temos uma segunda salinha, que se chama Sala Verde,
que recebeu esse título do Ministério do Meio Ambiente, certo? Então, como são as aulas? O que é que acontece? Nós temos um material que recebemos do Ministério do Meio Ambiente e temos materiais que os próprios professores confeccionam. Trabalhamos a parte lúdica com as crianças, um teatrinho, fazemos oficinas de reciclagem para todos os níveis, gente, todos os níveis, nessas 2 salinhas. Temos aulas de biogeografia, já que nosso maior espaço, a nossa maior sala de aula é o meio ambiente. Produzimos uma maquete tátil, valorizando a acessibilidade. Essa maquete, ela trata do aterro sanitário da cidade de Lajedo. As aulas se dividem numa parte teórica, nessas 2 salas, e depois numa parte prática. Nós reutilizamos alguns materiais, no caso pneus, depois eu explico com mais calma isso aí. E até 2018 nós trabalhávamos com astronomia, nós tínhamos um planetário. Um pouquinho sobre a educação inclusiva, como acontece? Nós temos uma professora brailista e um professor em Libras, e nós atendemos crianças e pessoas do CAPS. Atendemos também a pessoas da terceira idade, da boa idade, que junto a eles aí o professor em Libras. E nós temos alguns projetos. Estou falando rápido, porque eu estou acompanhando aí. Distribuição de mudas. Só foram 4.000 mudas em 5 anos. Plantio orientado. Então, a gente, além de distribuir as mudas, a gente faz palestra, vai lá e planta com a meninada. Saúde ambiental. Quando houve a crise, aquele problema da chikungunya, nós trabalhamos com a Secretaria de Saúde. Criamos também uma competiçãozinha artística, onde as crianças ganham uma viagem para algum lugar. Criamos, em 2014, um passeio ciclístico, que são 10 quilômetros, gente. As crianças vão de bike e voltam. Temos alguns parceiros. A Unimed, onde nós trocamos lacres por cadeiras de roda. E também nós participamos de vários eventos. Esse que nós estamos hoje. Criamos uma conferência em Lajedo. Participamos da Conferência Internacional da Terra. Somos convidados para fazer palestras em várias universidades, feiras tecnológicas, seminários. Então, assim, a gente sempre está sendo convidado, graças a Deus, a participar de muitas coisas, porque a Escola Ambiental de Lajedo é a única no estado de Pernambuco. Um grande parceiro nosso foi a CELP até 2019. Tivemos também a parceria no projeto da Aedes aegypti, da Caixa Econômica Federal. E também nós ganhamos alguns prêmios só, poucos. O da CELP, nós saímos no anuário que ele é na nível Nordeste, com as nossas ações. A Uninasal de Caruaru nos premiou como personalidade da educação em 58 municípios. Eu não faço isso sozinha, eu tenho uma boa equipe. Meus professores, eles são... O Armando, travou um pouquinho o áudio da professora. Foi, professora. O André travou um pouquinho, mas assim que for restabelecido, ela volta a palestrar conosco. No caso, Armando, um trabalho extraordinário até agora apresentado pela professora, não é isto? Isso mesmo, João. Eu estou olhando aqui. Gabriel, pode pausar, por favor, Gabriel? Eu estava olhando aqui, tanta parceria, né? Isso, tanta parceria, tantos projetos, distribuição de muda. E confesso a vocês que eu estou cheio aqui de perguntas. Eu estava só aguardando o professor André terminar, que eu vou perguntar um bocado. E eu quero também que vocês perguntem também, caso tenham interesse. Eu já estava até vendo algumas parcerias que ela já fez, são questões muito importantes. E principalmente essa questão da conscientização, justamente o que nós estamos trabalhando hoje. E dito isso, eu vou até perguntar para ela quais as dificuldades, né, que ela consegue enxergar como gestora, né, de um projeto tão grandioso como esse. Que, sendo bem sincero, não é tão fácil como parece. A gente administra pessoas, administra crianças, e assim, como ela falou na apresentação, que temos o quê? Um leque de público, né, muito alto, sejam crianças, adolescentes
e as pessoas da melhor idade. E assim, eu estou muito ansioso, estou querendo saber como é que ela faz para gerenciar tudo isso. Qual o segredo, Andréa? André ainda não voltou, caiu a conexão, mas pelo que a gente pôde perceber até agora, Armando, é um trabalho de parcerias, é um trabalho que é inspirador, inclusive o primeiro em Pernambuco, desse gênero, nos deixa muito orgulhosos que seja exatamente no estado de Pernambuco, para que possamos, não é, entender melhor esse trabalho de Andréa. Necessário se faz que a conexão volte para que nós possamos dar continuidade. 2014. Vixe, mas 10 quilômetros, eu só marquei os 10 quilômetros. Deixa eu voltar. Gente, esse passeio ciclístico, ele foi para a gente tentar o selo da ONU do município, mas infelizmente não conseguimos. Mas a gente continuou com esse passeio, entendeu? E a meninada, foi uma confusão, que eles brigavam com os pais para poder ter uma bicicleta para fazer o passeio. Aí lá nós servíamos um café tropical e dávamos um certificado às crianças. Então, aconteceu, mas por conta dessa pandemia, a gente sabe que a gente está parado um pouquinho, mas eles estão ansiosos para voltar. Isso deu um fôlego aqui na cidade, porque começou a questão da saúde e do contato com a natureza através desse passeio ciclístico. Vamos lá. Tem como soltar mais? Gente, problemas técnicos acontecem. É normal. André, eu estava conversando com... Como se faz a coisa ao vivo, André? Fica tranquila. André, eu estava conversando com o professor João e dizendo a todo mundo que eu estou cheio aqui de dúvidas. André, querida, como é que você faz, junto com sua equipe, para organizar tudo isso? Porque, pelo que nós percebemos, né, professores e demais, realmente é um projeto muito grande, é um projeto que envolve muitas entidades. E aí, André, como é que vocês fazem isso? Existe um calendário pelo Ministério do Meio Ambiente, que é um calendário ambiental, calendário ecológico. Então, nós trabalhamos, nosso currículo ele é baseado mensalmente. A cada mês, nós vivenciamos alguma coisa referente, ligada a esse calendário. Por exemplo, mês de março, nós trabalhamos sobre água. Mês de abril, nós trabalhamos sobre reciclagem. Mês de junho, meio ambiente em geral. E a cada mês, nós temos uma temática fixa. O professor entra em contato conosco. Nós somos um centro de visitação, nós não temos alunos matriculados. É um núcleo. E o professor entra em contato conosco e nós damos um suporte a esse professor. Perfeito. É como se fosse um mini espaço ciência, não chega nem aos pés, onde você agenda e nós temos a nossa equipe que faz esse trabalho. Andréa, e foi justamente, não foi, João, uma pergunta que você nos fez, não foi isso, João? A contrapartida, como é que o município ele enxerga essa atitude de vocês? Qual o suporte que ele dá para vocês? Bem, e o aterro sanitário de Lajedo, ele é licenciado, tudo nos conformes. Então, como acontece? Dentro do aterro sanitário, por ser licenciado, vem uma verba federal que se chama ICMS ambiental ou ICMS verde. Vem dentro da contribuição do aterro. E com esse valor, a prefeitura não tem ônus nenhum, não gasta com isso, com esse tipo de trabalho. É onde são pagos os professores, toda a manutenção, o transporte, tudo isso vem dentro desse ICMS verde. Contudo, nós, a secretaria que subsidia tudo isso, que mantém tudo isso, não é a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, e sim a Secretaria de Educação. Perfeito. Então, nós temos essa autonomia. Perfeito. Andréa, tá explodindo de comentário. Pessoal aqui, a Marlene, por exemplo, que trabalho maravilhoso, professora Andréa. A Thaís também, muito boas iniciativas.
Marlene, parabéns novamente. Deixa eu rodar aqui para ver aqui em cima. Cadê aqui? João Paulo, gestor André, um exemplo, uma potência. Bacana. O professor André, eu estava aqui pensando, e eu vi uma, dentre dessas fotos, eu já vou puxar minha sardinha. Vocês foram convidados para fazerem parte da 5ª Semana de Meio Ambiente com o pessoal de Caruaru, através do professor Gilson. A senhora está lembrada? Sim, professor sim. Gilson Lima, pronto. Uhum. Ele até fez a palestra ontem, ele abrilhantou nosso início, né, da nossa palestra, e eu estava vendo assim, eu disse, mas rapaz, eu vou chamar para vir fazer parcerias mais uma vez, né, professor André? Para a gente dar continuidade nesse trabalho, porque assim, pessoal, não sei se vocês concordam, mas a questão da educação ambiental é um trabalho contínuo. Esse trabalho é desde o começo, da criança ao adolescente e a nossa boa idade. André, eu tenho uma duvidazinha aqui, sempre eu pergunto isso. André, como vocês falaram que o público de vocês é muito diversificado, vocês, por exemplo, sentem alguma dificuldade para ensinar a determinado público, ou não existe isso? Todo mundo que vai lá aprende, sabe sobre o meio ambiente, não tem essa história de um público é melhor do que o outro. Existe isso? Não, de forma alguma. De forma alguma. Não há nenhuma dificuldade. Porque, veja bem, eu sou professora há 27 anos, eu vim desde a sala multisseriada do espaço rural, a comunidades carentes, até a universidade. Falando de mim. A professora que eu tenho, a coordenadora pedagógica, ela também trabalha, ela tem um trabalho maravilhoso, é uma professora que já se aposentou, mas que ela é referência na pedagogia e nas ciências aqui no município de Lajeado. Eu tenho a mestranda Julieta, que ela atua em nível ensino médio e superior. E tem o geógrafo, professor Miguel, que ele está começando agora, mas que ele tem um amor e uma paixão muito grande pela geografia e que ele dá um suporte muito bom. Então, a equipe é pequena, só são 4, porque eu sou estou como gestora, mas eu sou a professora responsável e eu entro na sala de aula de igual com todos os meus professores. Então, quando nós recebemos a proposta de alguma visita, de uma visita técnica, de alguma aula, então ali a gente prepara e a gente atende todos os públicos sem nenhum problema. Nenhum. Até Andréia, agora, tá de boa. Andréia, gostei. Andréia, você fala, a gente vê como dá orgulho, né, isso, de trabalhar esse projeto. Eu queria saber, na verdade, a Thaís, ela fez uma perguntinha aqui, ela pergunta o seguinte, quais os principais desafios no cenário atual? Como é que a senhora enxerga esses desafios em relação à educação ambiental? Com relação à pandemia? Isso, na nossa atual situação. Ok. Pode tirar a apresentação, já fiz um esboço bacana. Veja bem, como boa brasileira, nós nos recriamos a partir da dificuldade. A pessoa que criou uma cisterna, ela criou porque ela estava precisando armazenar água. E o professor, nesse momento de pandemia, ele vai se recriando a partir da necessidade. Eu vou dar um exemplo. Hoje, essa live que nós estamos participando, todos juntos, nós vamos fazer uma pegada ambiental, nós trabalhamos com isso, e vamos fazer um plantio de mudas, os professores, para compensar essa live. Serão plantadas num parque aqui no centro da cidade. Depois eu mando para vocês. Então, o que nós fazemos? Os webinários, as mesas redondas, as aulas, as videoaulas no nosso canal do YouTube, as nossas ações, nós produzimos mudas na nossa casa, os professores, e nós levamos de bicicleta, consumo zero de CO2, e nós levamos na casa do aluno ou da pessoa interessada para que ela faça essa compensação e que ela tenha uma parte prática. Então, nós estamos nos reinventando. Nós criamos aqui na Escola Ambiental o Delivery de Mudas. Que inusitado, professor. Delivery de mudas. Estamos criando um artigo sobre isso e vamos submetê-lo. E nós
estamos também tentando concorrer a alguns prêmios com essa criação do delivery de mudas. Perfeito. Então, professora, explica um pouquinho mais, pode ser? Fiquei muito curioso. Nós produzimos as mudas, nós, em casa, ou de jardim, ou mudas ornamentais, ou arbóreas. Nós produzimos essas mudas. E quando não dá para produzir, nós captamos com os parceiros. Então, nós digamos que o aluno queira uma aula sobre solo. Nós preparamos a aula, trabalhamos junto com o professor da sala. Antes de terminar a aula, nós pegamos o endereço e o nome desses alunos, a professora nos envia, e nós levamos essas mudas para as crianças. Levamos sementes, levamos mudas de bicicleta ou a pé aqui na nossa cidade. Funciona assim. Perfeito, professora. Realmente, essa questão dessa reinvenção, né? A gente tem que estar correndo de um lado para o outro e que a gente também não deixe de falar sobre esse momento da educação ambiental e principalmente fazer essas ações. Professora, pelo que eu estou vendo aqui, o forte também de vocês é a questão da prática com os alunos. Vocês fazem prática? Oi, professor, pode falar. Eu tenho uma curiosidade, gostaria de perguntar à professora Andréa. Professora, como é que é feito o trabalho com o Fundamental 1? Boa pergunta. O Fundamental 1, agora não, que nós estamos afastados, certo? Mas nós trabalhamos, quando estava presencial, mesmo em tempo de pandemia, pequenos grupos. Nós trabalhávamos durante a semana e nós temos a parte teórica e depois nós preparamos uma prática. Seja uma trilha, seja uma coleta de material na natureza, seja localização, seja aterro, seja a construção de algum material reciclável com arte educador. Nós temos arte educador também para essas oficinas e funciona dessa mesma forma. A criança, ela chega, não dá mais para fazer, professor, uma educação prescritiva, que é o quê? Não joga papel no chão. Isso é só a ponta do iceberg. Nós temos que fazer uma educação ambiental revolucionária, que é o quê? O tempo pede isso, o momento pede isso. Como é essa educação revolucionária? É para que a criança reflita, questione e ela mesma entenda o ato que ela fez. Criança, jovem, adolescente, seja lá a idade ou o nível de escolaridade. Então, aquele tipo de educação, não faça isso, por isso ou aquilo. Todos nós, seja a idade que for, temos consciência dos nossos atos. Na questão ambiental, principalmente. Então, cabe a nós, educadores ambientais, sensibilizarmos e levantarmos essa questão de mudança cultural. Essa é a forma que nós buscamos melhorar e trabalhar esse jovem, essa criança para o hoje, consequentemente para o amanhã. Foi nessa linha que eu perguntei, professora, porque se conscientizarmos as crianças, essa semente vai frutificar. Na verdade, é esse trabalho que nós defendemos também, a partir da criança realmente. Porque é uma mudança de hábito, é uma mudança de consciência, né? E essa criança tem que se sentir corresponsável pelo o meio ambiente, né? Pela preservação do meio ambiente, principalmente porque é essa criança que vai usufruir bem mais tarde. Então, nós somos defensores de que essa consciência ambiental, essa consciência do pertencimento, comece
lá no Fundamental 1. Não é verdade? Inclusive, quando nós começamos pelo Fundamental 1, a revolução começa a acontecer dentro da própria casa. A criança começa a interagir com os pais e seus membros da família. A senhora mesma disse, não adianta dizer, não joga o papel no chão, não faça isso, porque isso é realmente a ponta do iceberg. A consciência é que vai fazer com que a criança não jogue, independentemente de quaisquer provocações. Então, esse trabalho é um trabalho extraordinário e nós acreditamos muito nesse trabalho, porque a consciência do pertencimento, bom, isso aqui é também meu, e a construção da identidade, tá certo, professora? Com o passar dos anos, nós vamos naturalizando tudo. Nós vamos embrutecendo e vamos perdendo a esperança. Por N motivos, N fatores. Então, mudar velhos conceitos, professor, é muito difícil. Essa é o maior obstáculo. Essa quebra da cultura para o benefício é muito complicado. Mas eu ainda acredito na educação, eu ainda acredito nas crianças. Estamos sofrendo, estamos passando por um sério problema por conta dessa falta de sensibilidade, de questionamento. Eu vou encerrando. Darcy Ribeiro, ele escreveu um livro que fala sobre o óbvio, certo? Nós precisamos refletir sobre o papel do consumo. Isso. O óbvio. Será mesmo que eu preciso disso? Será que aquilo ali realmente é necessário? Então, nós agora, nesse momento de sofrimento de várias famílias, do momento que o mundo está passando, nós precisamos refletir realmente o que é necessário. É uma grande lição que a humanidade está passando. É bem isso, professora, realmente saber o que é essencial, porque muitas vezes nós nos tornamos até acumuladores compulsivos, o que passa a ser uma doença. Não é verdade? Essa do juntar. E juntar para quê? Eu tenho necessidade realmente disso. Não é verdade? Então, evitemos essa situação, porque podemos nos tornar acumuladores de forma desnecessária. E aí já entra um outro aspecto que vai ser um aspecto de saúde já, né? Vai ser tratado de outra maneira. Uhum. Professora, muito obrigado pelas respostas, sempre muito segura, muito precisa. Parabéns pelo trabalho que desenvolve. A autarquia de Belo Jardim, a EBFBJ, está de braços abertos para recebê-la a qualquer instante. Aliás, nós, né, Armando, eu, pelo menos, já estou pensando aqui num provável segundo momento para podermos começar. Não é verdade, Armando? Com certeza, viu, André? Não sai correndo, não, viu? Nós temos projetos correlatos. Não é, Armando? Uhum. Verdade, André. E assim, eu gosto muito de escutar. Porque eu estava bem caladinho escutando vocês falarem. Realmente foram muito boa essa discussão, muitas respostas. E, professora André, eu queria que a gente fizesse assim. Tem uma pergunta aqui da Marta, eu vou ler para a senhora, tá certo? Para a gente dar continuidade, que ao final, pessoal, guardem suas perguntas, tá certo? Que quando nós abrirmos o espaço para as 3 palestrantes, a gente vai perguntando, ok? Só para a gente dinamizar a nossa noite, ok? Professora, a Marta Oliveira perguntou o seguinte: Andréa, em que ano esse projeto foi criado e quem foi que apresentou essa ideia de criá-lo? Quem foi o pai ou a mãe desse projeto?
Nossa, eu vou tentar resumir, tá bem? Veja só, essa escola que eu mostrei a imagem, ela já existia como uma escola normal, né? Assim, só que como ela fica próxima ao aterro sanitário, com a construção do aterro sanitário em 2005, o que aconteceu? O Ministério exigiu que fosse demolido, que a escola fosse demolida, a escola em perfeito estado, porque a CPRH determina que a menos de 500 metros não pode ter nenhuma edificação próxima a aterros sanitários. O engenheiro Dr. Abelardo Ribeiro, uma referência em ambientalismo, um engenheiro ambiental aqui do estado de Pernambuco, ele foi chamado para fazer o aterro e foi chamado para assinar a demolição da escola. E ele disse, eu não quero isso no meu currículo. Não vou assinar. Isso em 2005, gente. Então, o que aconteceu? A promotora o chamou e disse, você vai ter que demolir. O que a gente vai fazer? Aí surgiu a Escola Ambiental de Lajedo. Ela foi estruturada, certo? Com forro, portas duplas e tal. Ela recebeu uma estrutura e por isso que não há alunos matriculados, as visitas são agendadas e o tempo é limitado para que tenha acesso a esse espaço e para poder nós fazermos esse trabalho. A escola foi inaugurada em 2006, isso depois da reforma, ficou fechada com todo o imobiliário, com tudo dentro, até 2010. Porque o governo, na época, não sabia o que fazer, porque não vinha verba para a educação naquele espaço, porque não havia aluno matriculado. Então, a promotora passou 4 anos fechada, viu? 2006. Quando foi em 2010, a promotora procurou a gestão e disse, ei, peraí, foi gasto uma verba, a escola está apta para funcionar, dê um jeito, tem que funcionar. Então, ela começou em 2010, eu assumi a gestão em 2013, em 2010 a 2013, ela funcionava apenas em um período. Quando eu assumi em 2013, tivemos mais acesso de transporte, e aí ela, de 2013 até o presente, ela está lá funcionando. Foi assim como surgiu a Escola Ambiental do Lajedo, que hoje ela é vanguarda, não há nenhuma outra dentro do estado de Pernambuco que tenha esse tipo de atuação exclusiva para a área ambiental. Professora, que história linda, professora. Realmente é uma história inspiradora. Eu estava até comentando com meus colegas, se Deus quiser, nossa vacina está próxima, tá certo? E eu já quero deixar eu estou me autoconvidando para visitar a escola da senhora, professora. Eu estou me autoconvidando que realmente, quando a gente escuta essa história, realmente dá vontade, que você quer ir lá, você quer ver, quer participar das oficinas, quer participar da aula, enfim. Deus quiser, a vacina está aí na nossa porta, né? Só a gente esperar um pouquinho. Eu já estou me garantindo, viu, professora? Já marque aí uma agenda que eu quero ir participar e levar minhas turmas também para ir para conhecer esse belíssimo projeto. Professora, muito obrigado. Armando. Oi, pode falar. Então, se a partir de agora, a partir de sempre, todos convidados, estaremos de braços abertos para acolhê-los da melhor forma possível. Perfeito, professora, muito obrigado. Professora Andréa, mais uma vez, obrigado, tá certo? Fica só um pouquinho por aí, porque o segundo momento a senhora entra com a nossa mesa redonda, tá certo, professora? Tudo bem. Obrigadão, tá? Professora, boas práticas devem ser partilhadas e compartilhadas. Então, apesar de sermos um espaço pequeno, nós estamos abertos para o campo de pesquisa junto à autarquia, à Faculdade de Belo Jardim. Inclusive, a Universidade de Pernambuco e a SES utilizam o nosso espaço como um local para pesquisa de campo. Então, esse contato, isso só engrandece o nosso trabalho e ajuda-nos a termos
a troca de experiência. Então, partilhar, compartilhar e juntos formarmos um pacto, uma rede em prol do meio ambiente. Ok? É uma das propostas que eu deixo aqui para essa semana, integrada e meio ambiente. Professora Andréa, obrigado por nos aceitar, né, assim, o que eu acho bem bacana desses eventos, e justamente a gente conhecer muitas pessoas de uma área temática, assim, que todo mundo vai em cima dela, todo mundo ama, a gente percebe na fala de cada uma de vocês, que realmente amam o que trabalham, e assim, nos sinto, né, professora Lindiane, professor Luciano, nos sentimos honrados de estabelecermos algumas parcerias, né, pesquisa científica, projetos de extensão, porque realmente, eu particularmente acredito que o nosso Brasil só vai para frente com estudo, com iniciativas como essa, da gente mostrar a realidade, ver que a gente pode fazer justamente essa mudança em prol tanto social e em prol do meio ambiente. E, André, ficou só uma duvidazinha, viu? Eu aperrei demais, viu? Vê só, André, quando a gente fala da capacitação dessas crianças, você tem ideia, mais ou menos, por ano, quantas pessoas passam por aí pela instituição? Não agora, claro, porque, infelizmente, né, mas quando voltasse, quando tudo der certo, tu acha que vão ter o quê? 1.000 pessoas, 2.000 pessoas? Manda aí. Muito misericórdia, tô falando besteira. Diz aí, André, quantas pessoas, mais ou menos? Nós temos uma ata de público. Todas as pessoas que vêm à escola ou a qualquer ação que nós façamos fora da sala de aula ou da escola, nós temos um ato de público que registra o público anual. Nós estamos agora no patamar, já chegamos a 8.000 pessoas. Minha Nossa Senhora, 8.000 pessoas é muito, muito bom. Mais ou muito menos. bom, André. E agora, de forma virtual, a cada ano, no final, nós fazemos um relatório, um levantamento mais ou menos de público, que fica nessa média, 6, 8, depende muito do calendário escolar, mas é mais ou menos nessa linha. Andréa, show de bola. Quando você falou... Desculpa, Oi. 18, eu acho que é 18.000 acessos ao blog, eu não sei. Meu Deus do céu, são números... Você me pegou agora. Exorbitantes, não foi? E assim, André, o que a gente estava discutindo na palestra passada, porque realmente não são números, mas são pessoas que realmente, com o trabalho que vocês desenvolvem, realmente mudam essas pessoas. Eu acho que quem vai para o espaço de vocês, realmente vai uma pessoa e volta outra completamente. Tô certo, André? Ai, nessa linha. Se você está disposto, se você está aberto para tal, então a chance é essa. Perfeito. André, e já deixa meu convite, viu? Quando voltar tudo, eu quero ir aí, viu? Não esqueça de mim, pelo amor de Deus. Obrigado, tá, querida? Muito obrigada. Olha, Lindiane, a professora André colocou que deseja doar 50 mudas arbóreas para a gente, rapaz. Show, professora. Coisa boa, excelente. Show, excelente. Muito bom. Obrigado, professora. Obrigada, André. Obrigado mesmo, de coração, viu? Obrigadão, professora. Que surpresa boa, não foi, professor? Que surpresa ótima. Ótima, excelente, rapaz. Foi uma premiação que a gente ganhou, né? O pessoal vai ganhar a premiação amanhã, a gente ganhou hoje uma. Muito bom. Muito bem. É isso mesmo. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado. Maravilha.